Aviso: o programa a seguir discute temas como estresse, ansiedade e transtornos mentais. Se você está enfrentando dificuldades emocionais, procure ajuda profissional. A Prefeitura Municipal de Niterói, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal das Culturas, através da chamada pública Saúde e Cultura, apresentam Arte Comics, a saúde mental na cultura nerd. Olá, eu sou Guilherme de Souza, quadrinista e apresentador do Arte Comics, um programa que tem como objetivo oferecer através do debate uma análise sobre saúde mental por meio da produção de histórias em quadrinhos e personagens consagrados. Junto com amigos profissionais da área de saúde e do meio editorial, vamos bater um papo sobre saúde mental na cultura nerd. É importante a gente discutir saúde mental porque é algo fundamental para a qualidade de vida de todos nós. Está relacionado com o nosso bem-estar emocional, psicológico e social. Ignorar a saúde mental pode levar a transtornos psicológicos, dificuldades de relacionamento e queda no desempenho de trabalho ou estudo. Mas como os personagens das histórias em quadrinhos podem nos ajudar a discutir e até mesmo a prevenir problemas como estresse, depressão e ansiedade? Bom, os super-heróis funcionam como potentes metáforas para diversas questões do mundo real. As HQs dos X-Men, por exemplo, falam sobre preconceito e intolerância. A Mulher Maravilha, sobre empoderamento feminino. O Superman, sobre imigração e identidade. Hoje, vamos lançar um olhar para o psicológico de alguns dos personagens que amamos, analisar seus traumas, medos e como suas histórias podem nos ajudar a prevenir e cuidar da nossa saúde mental. Nesta primeira parte, vamos conversar sobre o mutante mais famoso da Marvel, Wolverine. Wolverine é uma criação de Roy Thomas, Len Wein e John Romita. Sua primeira aparição foi em outubro de 1974 na edição americana número 180 de O Incrível Hulk, com sua introdução oficial acontecendo em grande estilo na edição seguinte, a icônica O Incrível Hulk número 181. Wolverine, também conhecido como Logan, é um dos personagens mais icônicos dos X-Men e do universo Marvel. Conhecido por suas garras retratas de adamantium, fator de cura acelerado e personalidade feroz. Apesar de sua natureza solitária, ele possui um forte senso de lealdade e justiça, frequentemente arriscando tudo por aqueles que ama. Ao mesmo tempo que é um guerreiro letal, Wolverine também é uma figura complexa e atormentada. Wolverine carrega um passado repleto de traumas, memórias fragmentadas e lutas internas. Analisando sua trajetória nesses 50 anos de histórias, podemos apontar 3 aspectos do personagem fortemente relacionados à saúde mental. São eles: memórias reprimidas, controle da raiva, solidão e isolamento. No caso de Wolverine, as memórias reprimidas são um aspecto central de sua saúde mental. Elas contribuem para sua constante luta interna, ansiedade e isolamento, fazendo com que o personagem enfrente grandes desafios psicológicos. Mas o que são memórias reprimidas e como elas se formam na mente humana? Para responder essa e outras questões, eu chamei o Dr. Charles Lucena, médico psiquiatra e grande leitor e colecionador de quadrinhos. Charles, o que são memórias reprimidas e como elas se formam na mente humana? Memórias reprimidas são um importante mecanismo de defesa no qual lembranças traumáticas se tornam inconscientes para que indivíduos não precisem confrontá-las ou passarem pelo sofrimento que elas geralmente trazem. Após um evento traumático, nosso cérebro meio que arquiva tais memórias no inconsciente,
tornando o acesso mais difícil, a fim de trazer algum conforto ou alguma proteção para o indivíduo. Certo. E como as memórias reprimidas podem impactar na saúde mental de uma pessoa no dia a dia? Essas memórias reprimidas impactam nossa saúde mental cotidianamente, pois nossos comportamentos, atitudes e relações elas são pautadas pela consciência, mas também pela inconsciência, onde nossas memórias reprimidas estão armazenadas. E comportamentos gerados por essas podem vir à tona, implicando em relações muitas vezes disfuncionais, tanto com os outros quanto com o meio. Sim. E como os psicólogos lidam com questões éticas ao abordar memórias reprimidas, especialmente em casos de traumas? Ao abordar e permitir o acesso às memórias reprimidas, o profissional de saúde mental, seja psiquiatra ou psicólogo, deve ser cuidadoso e técnico, e entender o melhor momento para se trabalhar junto ao paciente seus traumas passados. Em um ambiente terapêutico adequado, com a anuência, a concordância do paciente, de forma acolhedora, de forma tranquila, respeitando o tempo de cada um e trazendo um feedback que permita a reestruturação e a ressignificação dos traumas. Charles Xavier, por exemplo, sempre foi muito cuidadoso no trato dessas questões envolvendo Wolverine. Mesmo telepata, ele evitava devolver a ele todas as memórias reprimidas e negativas, oriundas de um passado de muita dor e de muita violência. E Charles, quais os impactos que as memórias reprimidas tiveram na construção do personagem Wolverine nestes 50 anos de histórias do personagem? Muitas das características mais marcantes do Wolverine, como a violência mais desenfreada, a desconfiança, a sensação de desajuste social, vem muito desses mecanismos inconscientes de defesa, como uma resposta aos traumas vivenciados e esquecidos, entre aspas. O não entendimento consciente do passado traz ao personagem reações mais impulsivas e automáticas, mais selvagens, transformando em alguém que tem mais dificuldade de se conter e de confiar nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, reverbera em uma carência afetiva, devido às ausências de um passado do qual ele não consegue lembrar. Outro tema central de Wolverine está intimamente relacionado com seus traumas passados e dificuldades emocionais não resolvidas. Vamos falar agora sobre controle da raiva. Para discutir esse tema, convidei meu grande amigo Marcos Leopoldino, psicólogo clínico formado pela Universidade Federal Fluminense. Marcos Leopoldino também é roteirista de histórias em quadrinhos e cofundador da Risco Editora. Marcos também é um grande fã dos X-Men e especialmente do Wolverine, e vai compartilhar com a gente algumas informações muito importantes sobre controle da raiva. A raiva descontrolada, geralmente assim, para psicoterapia, né? Tipo, começa com um problema do que é a raiva, né? Normalmente a gente não usa essa palavra, né? A gente fala de agressividade. Você pega as definições, né? Raiva, cólera, ira, fúria. Geralmente está falando de alguma coisa muito exagerada, né? Sempre tem a ver com agressividade, né? Alguma coisa muito exagerada e talvez até com alguma coisa meio de catártica, né? Uma coisa de muita coisa acumulada, né? E sendo liberada de uma vez só. Aí isso já de cara, né, já é uma questão interessante, né? Para psicologia, né? Para psicoterapia, né? Porque por que o sujeito está dessa forma, né? Por que as coisas chegaram nesse ponto, né? Por que tanta coisa aconteceu de contrariedade, vamos dizer assim, né? Que não foi tratada na hora pela pessoa e acabou gerando esse acúmulo que está gerando essa resposta agressiva, violenta, etc. Uma primeira questão para a gente seria isso, né? Tipo, uma série de eventos, situações, pode ser conversas ou coisas mais físicas, né? Que se abatem sobre a pessoa, ela não consegue dar uma resposta sobre aquilo, ou não pode, ou prefere não dar, né? E esse fato, né, de ser podado pelo mundo, né, vai deixando ela com uma raiva guardada e que, por algum motivo, algum gatilho, ou pela própria exagero mesmo, né, disso acontecendo várias vezes, uma hora isso é liberado e liberado de uma vez só, agressivamente, com uma resposta. Às vezes a pessoa que provocou o gatilho, né, vai acabar sofrendo por todas as vezes que
que a pessoa com raiva agressiva, né, já foi contrariada, etc e tal. Isso é uma situação. Mas é interessante, né, pensar que, vamos dizer assim, clinicamente, né, essa raiva que às vezes aparece muitas vezes, né, essa agressividade, né, que aparece repetidas vezes, né, na vida de algumas pessoas, geralmente tem a ver com alguns quadros, né, clínicos, assim, de transtorno mental, que provocam algum tipo de desorientação na pessoa, né? Então, às vezes a gente pensa na pessoa raivosa, naquele cara, geralmente numa pessoa minimamente jovem, né, com alguma força física destruindo tudo, né, mas a gente vê muito também em idosos com Alzheimer, por exemplo, né, ou então em pacientes muito debilitados, né, com algum tipo de doença psiquiátrica, por exemplo, com esquizofrenia, né. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pura desorientação, né, já gera, né, como uma resposta agressiva, raivosa, né, o fato da pessoa do nada, né, de repente, né, em qualquer uma dessas situações, né, que mexe com a memória, com a percepção, com, a, com o entendimento da pessoa, de onde ela está, com quem ela está, quem ela é, né, essa falta de entendimento, isso é comum gerar uma resposta agressiva. Aí, pensando, né, que esse tema do controle da raiva, né, veio por conta do personagem Wolverine, isso tudo, né, tem muito a ver com esse histórico, né, do personagem, né, pensando em tudo, não só do que ele sofreu sem poder reagir, né, uma tortura, né, e também de como que ficou a cabeça dele depois daquilo, né, que como se fosse uma lavagem cerebral, um apagamento ali, né, apagamento fantasioso, né, mas na história ali do personagem, no cânone ali da história, né, foi isso, né, é uma desorientação, né, e também esse acúmulo, né, de violências que ele guardou contra ele, né, e que não pôde responder na hora, né, e isso ficou como uma coisa marcada, né, que ele, de certa forma, né, responde, repete, né, essa cena de agressividade descontrolada, né, em várias situações, quando colocado esse gatilho. É claro, a gente pode pensar, né, que, vamos dizer, as mutações dele deixam ele mais animalesco, né, menos racional também, né, mas pensando friamente nessa coisa do histórico somente na saga da Arma X, né, que ele foi sequestrado, torturado, mexido com a cabeça dele e tal, etc., deixou ele uma pessoa muito propensa a esses acessos de fúria, de raiva, etc. Depois de falar sobre memórias reprimidas e dificuldade para controlar sua raiva, vamos agora ao terceiro aspecto sobre a saúde mental de nosso mutante favorito: solidão e isolamento. Para discutir sobre esse tópico, eu convidei meu xará e amigo Guilherme Smith, doutor em Ciências da Comunicação e pós-doutorando em Ciências Humanas. Guilherme Smith estuda as relações dos quadrinhos e dos super-heróis com aspectos culturais e de gênero. Guilherme, sobre esse aspecto da solidão e isolamento, especialmente ali relacionado à saúde mental do personagem, né, do Wolverine, por que esse é um tema tão recorrente nas histórias dos X-Men? Acredito que solidão e isolamento sejam temas recorrentes das histórias dos mutantes da Marvel, e não só dos mutantes da Marvel, mas também de outras histórias também de super-heróis, porque os X-Men e outros mutantes, eles lidam com preconceito, né? E o preconceito, ele vem de razões que isolam as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas acabam se sentindo mais seguras, isoladas no seu canto, do que convivendo com outras pessoas que elas têm a certeza de que vão achincalhar com elas, vão fazer bullying, vão atrapalhar a vida delas, vão ser violentas, seja de forma simbólica ou de forma física, né? Então é uma espécie de proteção também, né? Uma criação de uma armadura, uma forma de se isolar e pensar, né, e ter seus próprios pensamentos. Só que às vezes, muitas vezes, os nossos próprios pensamentos se voltam contra a gente, e a gente vê que nessas histórias
Também muitas vezes esse preconceito, às vezes, é uma coisa internalizada. Não que ele só seja dessa forma, mas também ele pode existir dessa forma. E eu acredito então que esses temas acabam se repercutindo bastante nas histórias dos mutantes por causa do preconceito que os mutantes sofrem, né? E Guilherme, quais fatores contribuíram ou contribuem para o isolamento do Wolverine? No caso do Wolverine, eu acho que o que contribui para o isolamento dele, para a solidão dele, que ele sente, muito mais do que é percebido nos quadrinhos, né? Eu acho que seja o, o fato dele ter sofrido estresse pós-traumático, né? E isso a gente vê em muitos personagens que participaram de guerras, como o Justiceiro, como a Jessica Cruz, né, da DC Comics, Lanterna Verde. A gente vê que esses personagens que têm esse tipo de estresse pós-traumático, que participaram de eventos muito dilaceradores, né, dilacerantes para eles. Wolverine participou de várias guerras, inclusive, mas o que me parece que é mais dilacerante para o Wolverine é o fato da rejeição da família dele, lá na origem, né, no caso, e também o fato dos experimentos que ele sofreu na Arma X, que enxertaram adamantium no seu corpo e fizeram que não só o corpo fosse traumatizado, mas a mente também, porque eles implantaram memórias falsas e implantaram outros tipos de gatilhos, né, na mente dele, que fez com que ele ficasse mais vulnerável a esse tipo de condição. Então, eu acho que ele se isola também para poder processar esses momentos que aconteceram com ele. E como você acha que a solidão afetou a saúde mental de Wolverine ao longo do tempo? Bom, as emoções, elas sempre foram relacionadas com o lado feminino, né, dos seres humanos. E então eu acredito que a solidão do Wolverine afetou ele de uma certa forma, que ele está sempre buscando esse complemento em outras mulheres, né, principalmente as mulheres ruivas, né, que é um arquétipo que ele acaba desenvolvendo com o romance com a Rose em Origem e depois mais ostensivamente com a Jean Grey, né? E também com a Rita Hudson, enfim. Mas eu acho que daí essa busca dele por essas mulheres calorosas, ruivas, né, seja uma forma de alguém acolher ele e dizer, não, tá tudo bem, isso vai passar, ser uma forma de como ele acaba encontrando para expressar esse lado feminino dele que ele não encontra e ele não consegue expressar de jeito nenhum, e ele só consegue colocar para fora a violência e ser hipermasculino e ser hiperviolento. Então eu acredito que a solidão tem afetado ele dessa forma. E Guilherme, por que Wolverine ainda parece se sentir solitário, mesmo quando está cercado de pessoas que ama, como amigos, parceiros de equipe, alunos da escola? Eu não acredito que o Wolverine seja uma pessoa sozinha e que essa solidão tenha afetado a mente dele de alguma forma. Ele está sempre cercado de personagens, ele está sempre com coadjuvantes, ele está sempre com equipes. Ele não é um personagem necessariamente um lobo solitário como pintam ele. O que acontece é que o Wolverine é um personagem hipermasculino. E a masculinidade, ela funciona também como uma armadura, né? Ela isola os homens das coisas. E os homens se isolam das coisas para não se envolverem emocionalmente com as coisas. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato de como a masculinidade do Wolverine é representada, porque muitas vezes, quando ele é representado solitário, ele está brigando com alguém, com ele mesmo, com a natureza, com vários fatores. Então, essa solidão, ela mostra uma briga interna dele mesmo e na sua constituição de homem, né? De homem masculino, no caso. Então, isso reflete, né, como eu estudo as masculinidades e eu tenho percebido muito isso, que muitos homens eles se isolam emocionalmente para não se envolverem e não se mostrarem fracos, não se mostrarem capazes de terem emoções e capazes de se envolverem com a própria família, com os filhos, com as mulheres, né? E criam essa carapaça
que muitas vezes é representada por essa solidão, ou muitas vezes é pelo abuso das bebidas, muitas vezes pela violência exacerbada, como a gente vê em muitos super-heróis, ou uso de drogas. Então, acho que a solidão do Wolverine é mais provocada por ele mesmo do que pelos outros, né? Então, ele mesmo busca isso, talvez como um escudo para uma masculinidade mais frágil que ele tenha e que ele não saiba demonstrar essas fragilidades dele mesmo. Wolverine é um exemplo que muitas vezes a maior batalha de um herói não é contra supervilões, mas contra seus demônios internos, como traumas, raiva e memórias reprimidas, coisas que afetam sua saúde mental e seu equilíbrio emocional. Agora, vamos falar sobre um dos personagens mais importantes e queridos das histórias em quadrinhos, o Cavaleiro das Trevas, Batman. Mas será que o Guardião de Gotham, além de lutar contra o mal, também enfrenta questões relacionadas à saúde mental? Pode apostar. Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger. Fez sua primeira aparição em Detective Comics em maio de 1939, na edição número 27. Bruce Wayne, seu alter ego, é um bilionário de Gotham City que, após testemunhar o assassinato de seus pais na infância, jura combater o crime e a injustiça. Sem superpoderes, Batman usa sua inteligência, habilidades de combate e tecnologia avançada para enfrentar criminosos. Sua galeria de vilões é icônica e conta com vilões dos mais famosos como o Coringa e a Mulher Gato. Com um código moral forte e um senso de justiça implacável, Batman se tornou um dos heróis mais emblemáticos e complexos da cultura pop, abordando questões de trauma, solidão e moralidade. Mas quais outras questões relacionadas à saúde mental podemos observar no Homem-Morcego? Bom, com 85 anos de existência, uma infinidade de quadrinhos publicados, séries de TV, filmes e jogos. São vários os aspectos que poderíamos apontar envolvendo a complexa psicologia do personagem, mas neste episódio vamos focar em 3 pontos importantes: transtorno de estresse pós-traumático, repressão emocional e obsessão compulsiva. Intimamente relacionado à sua origem, o transtorno de estresse pós-traumático de Batman surge quando o jovem Bruce Wayne presencia a morte dos pais durante um assalto. Leitores e especialistas dizem que, naquela noite, anos antes de vestir o capuz de morcego, nascia o Batman. Para responder algumas questões sobre transtorno de estresse pós-traumático, eu conto mais uma vez com a ajuda do Dr. Charles Lucena. Charles, o que é o transtorno de estresse pós-traumático e como ele se manifesta? O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno psiquiátrico de origem ansiosa, que se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, e acomete pessoas que passaram por uma situação traumática, sejam elas vítimas ou testemunhas. Essa pessoa que passa por essa situação, que geralmente traz um risco à vida dessa pessoa ou de outra pessoa, ela pode apresentar revivências ou flashbacks, ou seja, sentem de novo a carga do momento, como se estivessem passando pelo momento novamente, e essa sensação de flashback, ela vai gerar sintomas ansiosos importantes, com prejuízos a toda uma esfera mental, que vai trazer prejuízos sociais e funcionais a essa pessoa. E Charles,
É possível que uma pessoa tenha transtorno de estresse pós-traumático e não perceba ou não reconheça os sintomas? Não, não é possível. Geralmente a pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, ela vai perceber, ela vai reconhecer os sintomas imediatamente, pois os sintomas ansiosos que surgem, sejam sintomas físicos ou psicológicos, eles surgem junto de um flashback ou de uma revivência. Então a pessoa vai passar novamente por aquela lembrança do evento traumático no qual ela foi vítima ou testemunha, e vai sentir todas aquelas sensações daquele momento novamente. Então, virá à tona na memória daquela pessoa aquela situação de trauma. Certo? E quais são os impactos emocionais e psicológicos do transtorno de estresse pós-traumático a longo prazo? Os impactos emocionais e psicológicos do transtorno de estresse pós-traumático a longo prazo podem ser diversos e de grande prejuízo sociofuncional. É importante que o paciente trate precocemente essa síndrome, trate precocemente esses sintomas, para que eles sejam minimizados, a fim de que se diminuam esses impactos. Então, o paciente ele pode ter restrições, limitações, dificuldades de frequentar alguns lugares, sensação de perigo, de medo. Então, ele vai começar a ter condutas de esquiva, de evitação. Então, são situações que precisam ser lidadas para que o paciente não reviva dores do passado e para que consiga viver um presente e seguir em relação ao futuro de forma otimista. Agora, Charles, de que maneiras o transtorno de estresse pós-traumático pode afetar o comportamento do Batman Bruce Wayne? É possível relacionar o transtorno de estresse pós-traumático com a sua origem? Sim, é perda dos pais de forma brutal e violenta nas mãos de um criminoso tornaram Bruce Wayne obcecado em relação a resolver aquele conflito, aquele problema. Então, ele, através de salvar os outros, de evitar a violência urbana, de lutar contra os criminosos, é uma forma dele, na cabeça dele, eliminar aquela dor que ele sente, aquela perda que ele sente. Claro que existe o altruísmo de não querer que outras pessoas passem pelo que ele passou, mas também é uma forma dele se tratar. Na cabeça dele, resolver aquele crime, resolver aquela violência de alguma forma atenua a violência que ele passou. E o transtorno de estresse pós-traumático, a revivência da dor, o flashback da dor, funciona quase como um combustível para que ele se mantenha obsessivamente na ativa, passando por cima dos limites do corpo humano, passando por cima das dificuldades e, inclusive, trazendo prejuízos sociais e funcionais em relação ao relacionamento dele com outras pessoas. Ele se tornou uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais preocupada, uma pessoa mais calculista, uma pessoa mais paranoica até em relação a correr riscos. Então, sim, a gente relaciona demais a origem do Batman ao transtorno, a dor e perda que ele passou como evento traumático suficientemente forte para gerar um transtorno de estresse pós-traumático. Impedir assaltos, lutar contra vilões, proteger inocentes. Essas não são as únicas preocupações do Homem-Morcego. Um dos principais desafios do personagem é o de se relacionar e se conectar com outras pessoas, ter uma conversa saudável, se abrir. Traços esses da repressão emocional. E para conversar sobre esse tema, chamo mais uma vez o roteirista e pesquisador Guilherme Smith. Guilherme, o que você pode dizer para a gente sobre essa questão da repressão emocional no universo do Homem-Morcego? Para começo de debate, então, eu preciso dizer que o Batman, ele não é um dos meus personagens favoritos, porque talvez ele lembre muito a relação que eu tinha com meu pai, que meu pai era uma pessoa que reprimia muito as emoções dele, que ele não conversava direito comigo, com meu irmão, nem com a minha mãe. Então, eu acho que o Batman é esse pai que ele quer ser o provedor, que ele quer ser a pessoa que dá conta de tudo, que é o cara que é autossuficiente, que é o self-made man, né? Ele é uma pessoa inabalável e nisso ele acaba se prejudicando. Ele acaba reprimindo as suas emoções, né? Ele acaba prejudicando não só a ele mesmo, né? Porque esse tipo de comportamento acaba gerando depressão, gerando ansiedade,
mas como as pessoas que estão em volta dele, porque elas não sabem como interpretar ele, não sabem como lidar com ele. E muitas vezes o Batman, assim como meu pai, tem alguns arroubos de pavio curto, né, de nervosismo, e isso é uma das consequências da repressão emocional, né? As pessoas acabam ficando fora do controle, né, emocionalmente, e isso acaba se tornando ou raiva, ou tristeza, ou alegria, de uma forma muito mais exasperada. Então eu acredito que, por mais que em algumas histórias os roteiristas tentem passar que o Batman seja uma pessoa autocontrolada, na verdade ele é mais descontrolado do que autocontrolado, porque tanto autocontrole acaba gerando um descontrole. Então, por mais que eles mostrem que ele tenha preparo, provavelmente o preparo psicológico, né, o consciente emocional dele não é tão bom quanto o seu consciente intelectual, né? Ele está muito bem preparado fisicamente, intelectualmente, mas emocionalmente ele parece um personagem que vive ainda a sombra da morte dos pais e que ele não superou isso, mesmo passando uns 30, 40 anos de vida dele. E ele não trabalhou isso psicologicamente e a gente não vê também o Batman indo na terapia trabalhar essa perda dos pais. Então é um personagem bastante complicado e que resolve também com o Wolverine, o Justiceiro e outros personagens hipermasculinizados, ele resolve os seus problemas emocionais na pancadaria, né? Ele não mata, mas ele achata. E por que algumas pessoas reprimem suas emoções e quais fatores psicológicos ou sociais contribuem para isso? Eu acredito que muitas pessoas reprimem as suas emoções no sentido da construção da sua identidade social dentro de determinados contextos. Por exemplo, a sua identidade de gênero vai ser construída através de determinadas repressões, o que uma mulher deve fazer, o que um homem deve fazer, o que uma mulher não deve fazer e o que um homem não deve fazer, fazem parte de repressões, né? Repressões não apenas emocionais, mas de outros tipos de repressões que são aceitas ou não aceitas pela sociedade. Então, pegando só esse exemplo, né, eu acho que já é um exemplo bastante grande que envolve vários contextos da pessoa durante a vida e que vai afetar toda a sua construção de identidade e a forma como se relaciona com outras pessoas e que vai também ter consequências de outras repressões, de recalques, né? Muitas coisas vão voltar, né? Nesse retorno dos recalques também, principalmente quando a gente fala de gênero, né? E de formas de construção de feminilidade, de masculinidade, de heterossexualidade, de homossexualidade. Então, tudo isso acaba envolvendo essa repressão emocional, né? Mas existem pessoas que são mais reprimidas emocionalmente que outras, que não sabem expressar gratidão, que não sabem expressar sentimentos de amor, ou sentimentos de raiva, né? Muitas pessoas reprimem a raiva, porque não é uma coisa muito falada, muito se fala de reprimir amor e afetividade, mas também sentimentos negativos são muitas vezes reprimidos e eles precisam ser expressados e colocados para fora. Sentimentos de tristeza, né? Sentimentos de alegria, de sucesso, todos esses sentimentos precisam ser expostos, né? E as pessoas precisam reagir a eles, né? As pessoas ao nosso redor do indivíduo, da sociedade, também precisam reagir a essas emoções, esses sentimentos, até para poder entender o que está se passando com a pessoa, porque se a pessoa se reprime emocionalmente, ela acaba não passando esses sinais e às vezes muitas vezes são mal interpretadas e isso acaba dando muitos problemas nas vidas dessas pessoas. E Gui, para finalizar, quais são os efeitos a longo prazo da repressão emocional na saúde mental e física de uma pessoa? Reprimir as emoções, eu acho que pode causar muitos tipos de problemas mentais, problemas físicos, porque muitas vezes os problemas mentais eles somatizam no corpo, ou seja, eles se tornam uh, perceptíveis nas reações corporais das pessoas, né? Se deprimem, né, por não poderem expressar suas emoções, por terem sido muito reprimidas por outras pessoas, não necessariamente só por elas mesmas, mas às vezes numa
confluências das duas coisas, e pode causar outros tipos de distúrbios mentais. Ansiedade, a gente vê muito isso hoje em dia, né? Essas emoções, elas acabam sendo trocadas por outros tipos de entretenimento, né? As telas, elas acabam ocupando muito o tempo das pessoas, então elas têm pouco tempo de interação com outras pessoas, então elas não exprimem muitas emoções, elas acabam ficando mais apáticas. Essa ansiedade acaba surgindo nas pessoas, a ansiedade gera depressão, e a depressão pode gerar outros comportamentos ainda mais destrutivos, né? Dependendo da forma como ela se apresenta. E isso também vai acabar se refletindo fisicamente nas pessoas, ou outras coisas ainda um pouco mais drásticas, né? Como psicopatia, sociopatia. Batman é considerado por diversos leitores como o maior detetive do mundo. Os motivos para isso são muitos: habilidades de investigação excepcionais, grande capacidade analítica, dedicação. Mas também podemos dizer que parte do que fez Batman um grande detetive é sua obsessão compulsiva. E para falar um pouco sobre esse tema, conto com o conhecimento do roteirista e psicólogo Marcos Leopoldino. Falando agora sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, né, famoso TOC. Esse nome, né, obsessivo-compulsivo, às vezes atualmente chamado de transtorno, né, classicamente chamado de neurose obsessiva-compulsiva, vem da repetição de pensamentos ou comportamentos que são incontroláveis para a pessoa. Né? Quando a gente está falando de pensamento, está falando de obsessivo, e comportamento, está falando de compulsivo. Compulsão, né, de fazer um comportamento, e a obsessão de pensar sempre a mesma coisa, etc. Isso geralmente assim se manifesta assim, né, classicamente, né, com rituais, aquelas pessoas que abrem e trancam a porta diversas vezes antes de realmente sair de casa, ou checa 10 vezes se o ar está ligado ou desligado, se o ferro de passar está ligado ou desligado, etc. Essas coisas, né. Isso na esfera do comportamento, né, do comportamento incontrolável. Mas também naqueles pensamentos automáticos, né, tipo, de menos valia, né, de se achar sempre pior que os outros, né, de diálogos internos repetidos, né, geralmente que fazem mal para a pessoa, né, tipo, ideias repetidas que não têm uma adaptação à vida prática, vamos dizer assim, não servem para nada, né, mas além de não servir para nada, também atrapalham, né. Aí isso a gente chama de toque, quando isso a persistência disso, né, tá demais, né, aí a gente é diagnosticado, né, o toque. Todo transtorno, né, toda neurose, toda doença mental, né, nesse sentido, né, ela não deixa de ser uma resposta, né, mesmo que uma resposta não adaptada, mas é uma resposta a uma situação que se colocou como um impasse pro sujeito, assim, pra pessoa. Então, por mais que ela não resolva a questão, mas é uma tentativa de resolver, né? Então, por exemplo, né, puxou esse tema a partir do Batman, né? Classicamente, né, a gente sabe que o personagem do Batman, ele tem duas coisas marcantes, assim, né, tipo, na infância dele, né? O medo de morcegos e o trauma de ter visto os pais sendo assassinados, né? Roubados e assassinados, né? Então, na história mesmo, né, tipo, coloca, não, ele se torna, né, um vigilante, né, a partir desse trauma que ele passou, e usa o medo que ele tinha, né, como tipo, um impulso, né, tal. Pensando, se ele tem toque, né, ou não, né, eu arriscaria dizer que é mais para essa questão obsessiva, né. Vamos dizer, o comportamento de lutar contra o crime não seria um comportamento compulsivo nem controlável, não é desse tipo de, por mais que ele faça sempre, né, nesse tipo de incontrolável que a gente tá falando, de repetitivo, né, que a gente está falando. É mais a questão, acredito eu, né, de que esse personagem, ele se acha responsável por resolver o crime de Gotham, né. Então, esse é o transtorno dele, né, tipo, essa crença, né, esse pensamento obsessivo
incontrolável, né, que ele não consegue se livrar de que ele é o responsável por cuidar da cidade. Então ele teria seria por aí, né, que se manifestaria o toque nele. Uma outra possibilidade, né, como ele é um cara que cheio de recursos, né, recursos materiais, né, e ele não é um cara que tenha poderes, né, então ele precisa se resguardar sendo extremamente cauteloso, metódico, né. Aí fica a questão, né, tipo, isso daí é uma estratégia adaptada ou é exagerado da parte dele? Eu acho, né, a princípio que é o que possibilita que ele tenha sobrevivido a tudo isso que ele já fez, né, nos quadrinhos, né, então não seria doentio, né, essa meticulosidade dele, até porque, né, ele como detetive, né, ele tem que ser meticuloso. Então, se ele tem algum diagnóstico possível, acho que seria mais por essa crença que ele não consegue se livrar de que ele tem que ser a pessoa responsável por resolver tudo que acontece na cidade dele, enfim. Mas para os habitantes de Gotham parece que isso é bom, né? Então, Batman foi forjado, infelizmente, por traumas, isolamento e obsessões. Mas suas aventuras também destacam a importância do autocuidado, do apoio emocional e da busca por equilíbrio. Assim como Batman, os aliados como Alfred, Robin, Asa Noturna e Batgirl para seguir em frente, todos nós precisamos de suporte para enfrentar nossas próprias sombras. Hoje ficamos por aqui, mas lembre-se, se você está enfrentando dificuldades emocionais, não hesite em procurar ajuda profissional. Cuidar da sua saúde mental é essencial e pedir ajuda é um passo importante para o seu bem-estar. A Prefeitura Municipal de Niterói, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal das Culturas, através da chamada pública Saúde e Cultura, apresentam Arte Comics, a saúde mental na cultura nerd.